Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre o leilão do 5G no Brasil e como que isso vai afetar as relações internacionais e a sua vida mais precisamente, tá bom? Mas antes de mais nada eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e sua família e nos apoie na plataforma do Padrim. Gostaria de homenagear e mandar um grande abraço aí pro Bruno e pro Fernando, nossos padrinhos, tá bom? Vamos entender primeiro o que significa a nomenclatura 1, 2, 3, 4G. E 5G. São as velocidades de download ou de conexões que você tem. A primeira, a 1G, surgiu na década de 70 e usava a mesma frequência que o rádio. Depois, nós vamos ter aqui, no início da década de 90, vai vir a rede 2G. E a partir dela, o sinal utilizado passou a ser o digital. Aí ela vai permitir o e-mail, vai permitir o SMS e operava na faixa de 1000 megahertz. Então a capacidade de transferência era de 64 kbps por segundo. Então era muito pouco, mas ainda assim já foi algo bem legal. Depois nós viemos a casa aí do 3G. E aí o 3G já permitiu aí a criação dos primeiros smartphones. Atualmente, nós usamos aí a 4G. De modo geral, o meu celular, o seu celular, a internet que você usa, seja na sua TV, seja no seu computador, vai usar a tecnologia do 4G. Mas já existe a de 5G. E a de 5G, é uma onda de até 60 gigas e 10 gigabytes por segundo. Isso é muita coisa. Então, há uma revolução com a 5G, porque aí você consegue ter a internet das coisas. Os aparelhos podem começar a se comunicar, você vai ter uma velocidade de download, de upload muito grande, e isso facilita a vida das empresas e também depois, a longo prazo, a nossa no dia a dia. E o Brasil usa atualmente a 4G, você tem as empresas de telefonia móvel, usam a rede 4G, mas está tendo um leilão, vai haver um leilão ainda esse ano, para saber qual empresa ou quais empresas poderão participar desse leilão e aquela que ganhar vai poder oferecer ao Brasil a tecnologia do 5G. E aí que vem o pulo do gato. Vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, a Huawei, ela é a líder global, é uma empresa chinesa, ela é líder global de desenvolvimento da tecnologia 5G, que é a mais estável. As empresas brasileiras, eu tô vendo aqui no site do Brasil de Fato, o leilão, vai acontecer nesse ano ainda, na última quinta-feira, dia 25, permitiu que todas as empresas pudessem compartilhar ou participar do leilão. E aí acontece o seguinte, aqui ele diz assim, os maiores interessados em ter a Huawei são as próprias operadoras. E é uma questão muito simples. Cerca de 40 sistemas do sistema 4G já é da Huawei. O 5G da Huawei é mais eficiente e mais barato do que da Nokia e da Ericsson, principais concorrentes. Se a Huawei fosse preterida do leilão, as operadoras teriam que trocar toda a rede 4G, que é da Huawei, para poder compatibilizar com outros fornecedores. Explica Fernandes, né? O Marcos Fernandes é pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e também é editor do Notícias da China. Então é alguém especializado nessa questão chinesa. Então a gente vai ter esse leilão. Qual é o grande pulo do gato, como eu falei? A Huawei já é líder mundial. E isso significa que a China, nos últimos anos, ela já superou os Estados Unidos na questão de quantidade de patentes intelectuais. A China já está até desenvolvendo o 6G. O medo dos Estados Unidos é perder essa hegemonia nas telecomunicações. Ou seja, perder a hegemonia nos países e ter aí boa parte do mundo sob a influência da China. Os Estados Unidos vão alegar, por exemplo, que a Huawei ela faz aí espionagem, que ela faz roubo de dados. Então há toda uma paranoia contra a Huawei. Mas se você pega, por exemplo, na questão não só em vários países, mas em termos de controle de qualidade, a Huawei ela não comete nenhum desses crimes aí que os Estados Unidos alegam. Muito pelo contrário, os Estados Unidos é que tem, ao longo da sua história e do seu histórico como país, de ter influenciado de modo negativo outros países, tá? E não a China. E aí, só pra gente ter uma ideia também, eu tô vendo aqui o seguinte, de acordo com o Marcos Fernandes, que caso a Huawei fosse banida, o custo para a troca da rede, tá? Porque 40% já é da Huawei no Brasil, seria em torno de 100 bilhões. Além de atrasar a implementação do 5G em pelo menos 3 anos e custar mais de 2 milhões de empregos. Então, do ponto de vista econômico e tecnológico, seria uma decisão absolutamente irracional. O Bolsonaro, há um ano mais ou menos atrás, era contra a presença da Huawei ou a participação nesse leilão que vai ocorrer, mas aí ele percebeu que não tinha como impedir. Até porque a China é o nosso maior parceiro comercial, a Austrália, influenciada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, baniram a Huawei, né, da Austrália, não permitindo aí que ela participasse do leilão do 5G, e aí a China retaliou. Retaliou a cevada e o carvão australiano, e agora a Austrália está pagando mais para exportar para a China. Então entenda, se o governo brasileiro, amanhã ou depois, por uma questão ideológica,
ideológica e não por uma questão política, virar e dizer: China, a Huawei não poderá participar, ainda que seja líder global, ainda que tenha 40% já da nossa rede de 4G, nós, governo brasileiro, não queremos a participação da Huawei porque temos medo da China, com certeza vai haver uma retaliação da parte dos chineses em relação aos nossos produtos. Vamos lembrar que a gente já tem vários vídeos aqui no canal dizendo sobre como a China mantém sua hegemonia, como ela está conseguindo virar a maior potência do mundo, ela é a segunda em termos econômicos, mas como que ela está conseguindo minar aí os Estados Unidos. Temos a questão da Organização de Cooperação de Xangai, temos o vídeo sobre a Rota da Seda, a nova Rota da Seda. Então a China, diferente dos Estados Unidos, que tenta martelar um outro país até conseguir, a China prefere desenvolver aquele país fazendo com que ele venha para sua órbita, para o seu lado. Então, por exemplo, o Chile agora, ele vai estar tendo investimentos chineses na criação de ferrovias. A Argentina, por exemplo, já tem o maior parque solar da América Latina, também financiado aí pela China. E aí é interessante a gente falar a questão dessa frente anti-China que existe. Os Estados Unidos, por uma questão ideológica, obviamente, como eu já disse, eles não querem perder essa hegemonia, então eles fazem de tudo para tentar impedir aí o avanço ou a ascensão da China, mas não tem como impedir, até porque o mundo é globalizado e agora é um mundo mais multipolar nesse sentido. Você vai ter uma grande potência, uma superpotência como os Estados Unidos, e você vai ter como adversária, digamos assim, a China. Ainda que alguns interesses sejam conjuntos, outros interesses serão separados e os outros países vão ter que escolher. Não digo Guerra Fria não, tá, gente? Até porque a gente está no mundo globalizado. Mas essa questão de você ter aí zonas de influência. Para o Brasil, o que vai mudar? Se a Huawei vier para o Brasil, a gente vai ter uma internet de melhor qualidade, maior velocidade, e aí você consegue oferecer, não de início, não tem como de início o cara que mora numa cidadezinha lá no interior ter o 5G, mas com o tempo vai ter essa popularização. Primeiro, obviamente, no Distrito Federal e nas grandes capitais, até porque a TIM, a Oi, a Vivo, a Claro, já usam a tecnologia 4G e são elas que serão as principais beneficiadas. Depois, eu e você, a população, quando se baratear e quando se aumentar a rede da 5G no Brasil, aí sim a nossa vida vai melhorar. Então, eu quero que você entenda isso, a importância do 5G no Brasil. Recentemente, o conselheiro de segurança da Casa Branca, Jack Sullivan, esteve no Brasil, a gente já tem um vídeo aqui sobre isso no canal, onde ele veio justamente tentar botar pressão no governo brasileiro para não aceitar a participação da Huawei no leilão da 5G. Os Estados Unidos não estão fazendo isso por uma questão humanitária ou por uma questão de nós queremos o melhor para o Brasil. Não, eles estão defendendo os seus interesses, do tipo, nós não queremos que a Huawei esteja no Brasil. Até porque o grande medo americano é que todas as antenas do mundo, ou a maioria das antenas, seja aí de empresas chinesas. E aí eu pergunto para você, na sua opinião, o que você acha sobre a participação da Huawei ou de qualquer outra grande empresa internacional no leilão do Brasil? Você é a favor? Você é contra? Qual é a sua opinião? Tá bom? Qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários. Um grande beijo e até a próxima.